Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje, dia 14/7, terça-feira. Nós vamos para a apostila, página 26, tá bom? Essa aula de hoje, a professora também vai estar explicando para vocês como será a atividade avaliativa de ciências para vocês me entregarem na sexta-feira, no dia 17, tá bom? E a professora vai encaminhar também hoje um vídeo complementar de ciência sobre meio ambiente, que vai ajudá-los também no trabalhinho da atividade avaliativa, tá bom? Então vamos lá? Página 26, fenômenos naturais que alteram o ambiente. Então vamos lá. Nosso planeta está sempre em transformação e passa por diversas mudanças constantemente. Nem sempre, porém, percebemos isso, pois a velocidade das transformações geralmente é muito lenta, pode levar milhares de anos. As consequências dessas mudanças podem provocar o desaparecimento de alguns seres vivos, são os seres vivos em extinção, e até mesmo o surgimento de novas espécies. Um exemplo disso são as eras glaciais, que foram longos períodos de tempo, milhares de anos, nos quais o planeta apresenta extensas camadas de gelo e temperaturas muito baixas, podendo afetar diversos seres vivos. É o caso do mamute e do rinoceronte lanudo, que foi extintos na última grande era glacial. Então, o que é a era glacial? A era glacial é uma época em que a temperatura ela fica muito baixa, tá? Por isso, era glacial, era do gelo. E o que acontece? Muitos animais, por conta da temperatura muito baixa, eles foram extintos, que é o caso desses dois que a professora acabou de falar, tá bom? Alguns fenômenos naturais, no entanto, são rápidos e intensos, podendo causar grandes alterações no ambiente em questão de horas ou minutos. Furacões, tornados, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas e até mesmo queda de meteoros são alguns exemplos. Então, todos esses fenômenos naturais aqui, eles podem alterar o ambiente. Por quê? Com furacões, tornados, muitos animais podem ser extintos, podem morrer, né? Erupções vulcânicas, meteoros. Então, são fenômenos naturais rápidos que também podem alterar o ambiente, ok? E muitas vezes esse ambiente demora muito tempo para voltar ao equilíbrio por conta da morte de algumas espécies, tá bom? Aqui vocês têm, olha, representação de animais extintos na última era glacial há 13 mil anos. O mamute e o rinoceronte lanudo não sobreviveram à falta de alimentos causada pelo congelamento de grande parte da vegetação existente na época. Então, esses dois animais, eles não resistiram ao congelamento, eles ficaram sem alimentação e eles foram extintos nessa última era glacial, tá bom? Ficou curioso? Nos filmes da saga A Era do Gelo, podemos ter ideia de como foram os longos períodos glaciais que já ocorreram no nosso planeta. Fique atento aos personagens que, além de muito divertidos, representam alguns animais que já não existem, ou seja, que foram extintos. Então, assistam, tá bom? Os filmes da Era do Gelo, que, além de serem divertidos, vai mostrar para vocês como que foi essa era glacial, a Era do Gelo, tá bom? As erupções vulcânicas são exemplos de fenômenos que podem provocar mudanças rápidas no ambiente. Além de lançar rocha e lava, os gases tóxicos e as cinzas podem afetar a vida de muitos seres vivos. Alguns pesquisadores sugerem que a ocorrência de grandes erupções vulcânicas e a colisão de um grande meteoro teriam em conjunto ocasionado o desaparecimento dos dinossauros do nosso planeta. Tá bom? Então, alguns pesquisadores acreditam que por conta das erupções vulcânicas e dos meteoros, alguns dinossauros foram extintos do nosso planeta.
tá bom? Vamos lá agora. Ações humanas que alteram o ambiente. Essas foram as ações da natureza. Agora nós vamos ver as ações humanas que alteram o ambiente. Leia a tirinha a seguir e converse com os colegas sobre as questões propostas. Aí só não vai dar para conversar com o colega, né? O que nós estamos vendo aqui? Uma praia onde as pessoas jogaram uma enorme quantidade de lixo. E quem está sofrendo por conta disso? A tartaruga, não é isso? Então, lá no caderno de ciências, vocês vão colocar a data de hoje, 14 de julho, e vão copiar essas duas perguntinhas aqui abaixo, os dois pontinhos verde, e vão responder. Como a exploração do meio ambiente pelo ser humano pode afetar as tartarugas marinhas? O homem explorando o meio ambiente, como que ele afeta as tartarugas marinhas? Vocês estão vendo aqui. O que você imagina que poderia acontecer se as tartarugas marinhas sumissem do mapa? Desaparecessem? Vocês vão copiar e vão responder. São respostas pessoais. Vocês podem até pesquisar se vocês quiserem. Tudo bem? Tá? O trabalho que vocês têm que fazer, né, para a atividade avaliativa é justamente... Deixa a professora ver aqui. É um trabalhinho que vocês têm que fazer sobre as ações humanas que alteram o meio ambiente através de desenho, de recorte ou de colagem, numa folha de sulfite, numa folha de caderno, numa cartolina, onde vocês quiserem. Então vocês vão ter que desenhar alguma ação humana que pode alterar o meio ambiente, que pode ser o quê? A poluição da água. Um desenho sobre poluição da água, é o homem alterando o meio ambiente, ação humana, né? Poluição do ar, pode ser o descarte de lixo na água e no solo, pode ser desmatamento, pode ser queimada, pode ser a caça ou a pesca predatória, que é a caça e a pesca ilegal, né? Então, tudo isso faz parte do quê? Das ações humanas que alteram o ambiente. Vocês podem escolher uma ou duas ações, ou três, quantas vocês quiserem, para fazer o desenho, ou o recorte, a colagem, tá bom? Todos os seres vivos, sejam plantas, animais ou micro-organismos, têm funções específicas no ambiente onde vivem. Lembra da cadeia alimentar? Cada um tem a sua função, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ambiental. Graças à capacidade de raciocinar e planejar suas ações, o ser humano ele pode modificar profundamente os ambientes onde vive e, dessa forma, interferir no equilíbrio ambiental como nenhum outro ser vivo. Então, o homem, se ele não interferir, não alterar o meio ambiente de forma consciente, de forma correta, racional, ele pode o quê? Interferir totalmente no equilíbrio ambiental, causando grandes prejuízos, né? Muitas invenções humanas foram essenciais para a sua sobrevivência, seu desenvolvimento e sua evolução. A agricultura e a medicina, por exemplo, foram fundamentais para que o ser humano pudesse se estabelecer em diversos ambientes do planeta, em grupos cada vez mais numerosos. Agora nós vamos lá para a página 28. O desafio não é necessário fazer, não precisa fazer, tá bom? Considerando seu histórico no planeta Terra, faz pouco tempo que a humanidade se deu conta de que muitas de suas ações poderiam causar grandes prejuízos ao meio ambiente e que algumas delas, infelizmente, são irreversíveis. Irreversíveis é que não tem como voltar atrás. Então, há muito pouco tempo que o homem, o ser humano, se deu conta de que muitas interferências que ele fez e muitas das suas ações, né, causaram grandes prejuízos no nosso planeta e ainda continuam causando, tá? Observe alguns exemplos de ações humanas que podem prejudicar o ambiente, alterando seu equilíbrio natural. A poluição do ar. Olha só, a poluição do ar pode ser ocasionada pelo lançamento de fumaças por indústrias, fábricas e veículos, além de contribuir para o aquecimento do planeta. Podem causar problemas de saúde nos seres humanos e em outros seres vivos. Nas grandes cidades, geralmente a poluição do ar é mais visível. Por que nas grandes cidades a poluição do ar é mais visível, como em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo?
muitos veículos soltando os gases e muitas indústrias. Então, o ar fica totalmente poluído. A água é essencial à vida de todos os seres do planeta, mas ela precisa estar limpa, livre de substâncias tóxicas e nocivas. O que é uma substância nociva? Que faz mal à saúde. Muitas ações humanas provocam a poluição da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos e dificultando a vida dos seres aquáticos, né? Logicamente, a água poluída nós não podemos consumir e afeta a vida dos peixes, dos animais aquáticos, dos seres aquáticos, né? Despejar esgoto sem tratamento em rios e mares, jogar lixo em locais inadequados e acidentes com derramamento de óleo são exemplos de ações humanas que poluem a água. E infelizmente tudo acontece. Vocês têm a foto aqui, olha, da poluição do ar, da poluição da água e aqui o tratamento inadequado de resíduos, quando não há um tratamento adequado para os resíduos, ó, sólidos. O tratamento inadequado de resíduos sólidos é um grande problema ambiental, é o lixo. Muitos materiais que o ser humano inventou e fabrica em enormes quantidades, como o plástico, levam centenas de anos para se decompor. Se os resíduos que produzimos não forem corretamente tratados ou reciclados, eles se acumulam e contaminam o ambiente. Vocês estão vendo a foto aqui à esquerda. Além disso, alguns animais confundem os resíduos com alimento e podem morrer ao ingeri-los. Olha só como é preocupante, né, todo esse cenário aqui. E nós temos também o quê? A derrubada das árvores e florestas. Muitas vezes podem ter sido necessárias para o estabelecimento de vilas, cidades, obtenção de madeira e outros recursos. No entanto, o desmatamento excessivo, né, em grande quantidade, ou seja, no qual o ser humano não respeita os limites da natureza, o tempo de desenvolvimento das plantas e necessidade dos demais seres vivos, é muito prejudicial. Ao derrubar florestas, muitos seres vivos perdem seus abrigos e alimentos, podem ter a reprodução comprometida e assim suas populações vão diminuindo, podendo até desaparecer. A gente já falou, né, sobre o desmatamento. Além disso, o desmatamento ajuda a tornar o planeta cada vez mais quente, alterar o regime de chuvas, entre outros fenômenos que afetam também o próprio ser humano. Porque quando eu retiro muitas árvores, não é verdade? O ciclo da água é comprometido, o planeta fica mais quente, menos oxigênio para a atmosfera, tá? As chuvas mexem todo com o ciclo da água da natureza, com o desmatamento, tá? Então muitas coisas ruins, né, acontecem, tá? Caçar para se alimentar é uma atividade realizada pelos seres humanos desde que surgiram no planeta, né? Os homens sempre pescaram e caçaram para se alimentar, tá? Podemos entender que é da nossa natureza, como animais onívoros, né? E faz parte da cadeia alimentar. No entanto, a caça e a pesca predatória, que é ilegal, o que é uma caça ou uma pesca predatória? Naquele determinado rio, naquele determinado local, não pode caçar e nem pescar, porque os seres já estão em extinção, não tem muitos peixes. Então, não pode. Então, é uma pesca ilegal, mas o homem vai lá, o ser humano vai lá e caça e pesca naquele determinado rio ou naquele determinado lugar. Tem efeitos muito negativos e prejudiciais ao ambiente. Por meio dessas ações, o ser humano retira da natureza muito mais do que pode ser reposto. Então, o que acontece? O homem retira muito da natureza e não repõe. Esse é o pior dos problemas, tá bom? Não respeitando o tempo de vida e as necessidades dos outros animais. Então, se ele só retira e não repõe, não recoloca, uma hora pode acabar, tá bom? Jogo rápido. Cite 3 ações humanas que podem prejudicar o meio ambiente. Foi tudo isso que nós falamos, né? Poluição do ar, poluição da água, desmatamento, caça e pesca predatória. Que mais que nós falamos? Acho que foi isso, né? Os resíduos sólidos
colocados em lugar inadequado, não reciclados. Então, tudo isso vocês podem estar respondendo aqui no jogo rápido. Tudo bem? Então, vocês têm as duas perguntinhas do caderno, o jogo rápido, o vídeo sobre o meio ambiente que vocês vão assistir para facilitar para vocês a atividade avaliativa de ciências, ok? Um beijo, até amanhã!